China por trás de Lula e Moraes. Alan dos Santos revela quem comanda Lula e Moraes e que Brasil já negocia tarifas com Trump. A China está por trás dessa suposta coragem do Alexandre de Moraes e suposta coragem do Lula. Produtores brasileiros, agronegócio, industriais, exportadores, unam-se e voltem-se contra aqueles que estão nos deixando nesta situação. Lembrando que a Índia, a autoridade indiana, foi a primeira autoridade a dar os parabéns ao Trump, eleito em 2016. Já faz tempo que a Índia está querendo sair do BRICS. E quando a Índia viu o Brasil do Bolsonaro dando sinais de saída do BRICS, a Índia se aproximou ainda mais do Brasil, a ponto de, na época da pandemia, estender as mãos de um jeito que ninguém fez. Então, assim, está evidente essa quebra do BRICS, porque o BRICS é uma construção mais antiga, de uma outra estrutura política, onde não existia Trump, não existia Bolsonaro, não existia o atual primeiro-ministro da Índia, nem essa guinada da Índia, que não confundam Índia com conservadorismo, tá? Ali é outra parada, ali é outro bicho. É outra coisa. Ali é outro planeta, eu diria. Quem fica julgando a realidade com dois neurônios não vai entender o que a gente tá falando aqui. E aí, depois de tudo isso, o importante é dizer o seguinte, eu quero que vocês no chat me digam se ficou claro para vocês o que quer dizer proxy, ou seja, guerra por procuração. Porque eu quero que isso fique bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando lá com o Max. Porque eu quero que a dona Maria, que tá ali cozinhando agora, nesse exato momento, diga assim, Ala, eu entendi o que quer dizer guerra por procuração. Porque Rússia e China, mais a China do que qualquer coisa, a China está por trás dessa suposta coragem do Alexandre de Moraes e suposta coragem do Lula. Com muitas aspas. Eles aqui estão por trás. Porque há uma promessa. Eu vou recapitular uma coisa aqui, Lacombe. Quando o Ciro Gomes disse que seria capaz de vencer o Bolsonaro em 2018, foi a China quem colocou dinheiro no partido do PDT. Sim, eles tinham um acordo com a China, com o Partido Comunista Chinês, o PDT. Exato. E aí a China colocou grana. Agora vai. Não foi. Bolsonaro ganhou. Não é de hoje que a China faz isso. Você tem exemplos, por exemplo, o Brizola fez essa bravata e não deu certo. Os mais antigos aí vão lembrar que o Brizola teria dito, inclusive, que era para colocar todas as bandeirinhas do Brasil do lado de fora na janela, que isso ia ser o sinal que ia dar certo o Clube dos 11, lá no Rio Grande do Sul, que eles iriam fazer uma milícia armada para tomar o poder e impedir o que seria, então, o avanço ditatorial dos militares, etc. O Brizola botou o rabinho entre as pernas, ficou quieto, saiu, foi pro exílio. Só voltou em 79. Então, não é de hoje que o Partido Comunista Chinês recebe promessas de grupos revolucionários brasileiros para poder virar a mesa para o socialismo. A China tentou isso com o Brizola, não deu certo. Reaproximou-se do PT, porque o PT não é 100% maoísta. Você tem uma base ali do PT que não é maoísta. Então eles têm esse receio de ficar dependendo da China. Vacinados, né, de não querer depender da Rússia, criaram o Foro de São Paulo exatamente para ter uma certa independência financeira e não depender mais do bloco sino-soviético, ou seja, Rússia e China. E eles tiveram êxito. Roubaram todos os bancos nacionais dos países onde eles estiveram. Então o BNDES no Brasil, na Venezuela, no Chile, na Argentina, na Bolívia, na Colômbia. Eles fizeram um plano bem feito, diga-se de passagem, com relação ao Foro de São Paulo, e eles conseguiram financiar as suas pseudo-campanhas, colocando terror, usando narcotráfico, usando Farc, usando armas contrabandeadas de Irã, Síria, Rússia. Tanto é que a Rússia agora está abrindo uma fábrica de AK-47 lá na Venezuela. Então, eles com esse plano, eles já têm um tempo já que eles estão prometendo para o bloco sino-soviético. Nós seremos a proxy, ou seja, nós faremos essa guerra por procuração desde que vocês nos deem retaguarda. Já tem anos que eles tentam fazer isso. Anos. No mínimo documentado aí, desde o livro do Oswaldo Peralva, a gente sabe disso. Década de 50. Documentado, tá? Pode ter sido antes, mas documentado desde a década de 50. Então, o Oswaldo Peralva relata isso. Agora a gente tem documentos da CIA comprovando que o Brizola queria fazer isso. Nós sabemos muito bem que o Ciro Gomes queria fazer isso. A gente sabe agora que o PT quer fazer isso. Então, documentado, no mínimo, aqui nós já temos 4 tentativas de virada de mesa.
tendo China como retaguarda. China ou o Partido Comunista da União Soviética, que agora mudou de nome, né? Mudou só o branding, né? É só uma mudança de marca, logomarca. Né? Rússia não deixou nunca de ser União Soviética, só desmembrou ali para inglês ver. E é isso que está acontecendo. Então, se você em casa ainda não entendeu por que o Lula está usando o Brasil como proxy war, ou seja, guerra de procuração, ele está sendo o poodle do Partido Comunista Chinês. Só que tem um problema. E é aqui que entra as críticas do Max e um pouco desse meu esporro aqui deveria ir para os políticos, né? Porque estão todos parados por pura burrice. Não pensem vocês que é só um desejo de querer manter o carguinho, não. É porque eles são burros para um cacete. Mas pensa num bicho tacanha, é o político brasileiro. Porque é só fazer o cálculo de padaria. Se eu estou explicando aqui que os Estados Unidos possuem 70% de PNB, ou seja, de Produto Nacional Bruto, do que os Estados Unidos consomem, 70% é produzido por ele mesmo. 70%. Eu vou repetir. 70%. Tá? O PNB dos Estados Unidos. Isso não ocorre na China. Então, quem é que precisa exportar para fazer grana, de fato? China, Brasil, Rússia, Índia. Esses países precisam exportar para poder fazer grana. Para poder ter relação comercial e realmente enriquecer o país. Agora, sabendo que os Estados Unidos já colocaram um X, tanto em Rússia quanto em China, por causa da guerra na Ucrânia, porque aquilo ali pode estourar numa guerra mundial e vai pegar a Europa inteira, vou tentar resumir num tweet, tá? O Putin quer uma guerra mundial. Ele quer. Ele quer uma guerra mundial. Quem é que não quer que o Putin faça uma guerra mundial? Porque serão afetados? Os globalistas. Isso para mim é evidente. Tá? Isso para mim é evidente. Eu posso estar equivocado, mas até agora eu não consigo ver nenhum argumento contrário porque a Rússia que seja razoável. É uma potência militar. Bom, a guerra da Ucrânia provou que não é assim. Não, e mesmo a China também não é isso tudo. Não é. De quantas guerras participou a China nos últimos anos? Que tipo de experiência em combate tem os chineses? Tem lá um exército grande, claro, um país com uma população enorme. Mas agora esses dias eu estava vendo uma análise de um estrategista militar e falou, cara, os Estados Unidos, um porta-aviões dos Estados Unidos acaba com a Força Aérea Chinesa. Eles têm 11. Você imagina, né? E aí, assim, beleza, se alguém disser assim, não são os globalistas que querem evitar. De qualquer forma, a minha leitura é até um pouco mais profunda, não dá tempo de falar aqui. Mas eu acredito que eles querem acabar com o símbolo do Trump, o símbolo do Bolsonaro. Porque com uma guerra mundial, o Trump tem que escolher um lado. Escolhendo um lado, quem é que sabe fazer narrativa como ninguém pós-guerra? Quem é que ganhou... Quem ganhou o prêmio na história? Os comunistas. Os russos. Os caras sabem fazer. Saíram como os mocinhos, né? Quem derrotou o fascismo? Nós derrotamos o fascismo. E isso porque os caras financiaram Hitler. É tipo Barroso, né? É tipo Barroso. Não, e não vamos esquecer que Hitler e Stalin eram assim, né? Que a Alemanha nazista só se equipou militarmente graças a Stalin. Graças ao ferro e petróleo de Stalin. Eles sempre foram ligados, até o momento que o maluco do Hitler resolveu atacar. Nota de rodapé aqui, né? O Nelson Rodrigues. Quem dava comida pra ele. Aí acabou, né? Nota de rodapé. O Nelson Rodrigues é o único que fala que os comunistas no Brasil, antes do Pacto Ribbentrop-Molotov, faziam a Hitler, né? Eu queria que tivessem mais jornalistas que relatassem isso, mas ele é o único que fala isso. Os outros não falam. Então eu não posso dizer que é uma verdade em conteste, mas o Nelson Rodrigues não tem por que mentir. Ele era um escritor fenomenal. Mas ele fala isso, que os comunistas no Brasil levantavam a mãozinha e faziam um Heil Hitler, faziam uma saudação para Hitler até o fim do Pacto Ribbentrop-Molotov. De novo, o pessoal que vê sempre o programa deve me achar um chato, mas de novo, o livro do Flávio Gordon, que eu sempre indico aqui, o Ideologias de Massa e Suas Metamorfoses, tem tudo isso. Toda essa ligação ali do Hitler com Stalin até a ruptura, porque o Hitler era mais louco que o Stalin. E aí, o que acontece? Você tem tem gente querendo guerra mundial. Se eu tiver alguma imprecisão aqui de quem, um deles eu sei que é a Rússia. Talvez os globalistas também. Mas, de qualquer forma, o que eles querem é fazer com que o efeito Trump não se repita nos Estados Unidos. Isso pra mim é evidente. E isso se faz como? Numa guerra. Porque, imagina você deixar o Trump 4 anos sem guerra. Era a mesma coisa que deixar o Bolsonaro 4 anos sem pandemia. Exato. O que era o Bolsonaro nos 2 primeiros anos?
A pandemia chegou em 2020. Ele foi eleito em 2018. O Brasil ia voar. Claro. Ia voar. Ia decolar, assim. Não, ia ter, consequentemente, um segundo mandato. Com Paulo Guedes como ministro da Economia no segundo mandato, ou com um ministério técnico enxuto, diminuindo a máquina estatal pesadíssima, a burocracia, digitalizando tudo. Meu Deus. Liberdade econômica. Meu Deus. Então, mas e quem que iniciou a pandemia? Hoje já tá evidente, né? A China. Chininha. Todo mundo sabe disso. E agora o Trump presidente de novo, o que eles querem? Mais uma. A pandemia não vai funcionar. Não, eles ensaiam de vez em quando. Mas agora eles querem guerra. Guerra mesmo. Eles querem guerra. E aí o Brasil agora está sendo usado como proxy. Qual é o pulo do gato que esses políticos brasileiros não conseguem ver por burrice? Opa, nós temos uma vantagem aqui. Porque, anotem o que eu vou dizer, o Lula será obrigado a ceder. Mas não tenho dúvida disso. Ele será obrigado a ceder. E é nessa hora lei de reciprocidade. Meu amigo, você vai brigar, já falei, vai brigar com o maior cara da tua turma do colégio. O cara é lutador de MMA, o cara tem 3 metros de altura, 4 metros de largura, tu vai brigar com o cara. Ouça um conselho do quase faixa preta. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não existe. Não existe. Se o Max quiser acrescentar somos bucha de canhão, no fim das contas. Né? Eles vão ceder. Eles vão ceder. E os políticos estão como, Max? Já estão cedendo, ó. Saiu na... Acho que foi na CNN. Foi na CNN, tal do Gustavo Uribe, que é blogueiro, né? Porque ele tem um blog. Né? Ele falou aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a informação certa. Aqui, pronto. O governo brasileiro trabalha com cenários de negociações. Um deles seria um pedido de adiamento da imposição da nova tarifa que entraria em vigor a partir de 1º de agosto. Eles querem adiar a tarifa para 90 dias. Ou seja, para que ela só fosse começar a valer em novembro. O Brasil também avalia discutir a redução da tarifa de 50% para 30% e a criação de cotas de exportação para pelo menos café e laranja. Essa foi uma reunião do Lula com ministros neste domingo. Enquanto tá na pauta até essas informações, mas enquanto isso, a gente tem lá o Javier Milei na Argentina conseguindo isenção de tarifas para os produtos argentinos exportados para os Estados Unidos. 80% dos produtos exportados pela Argentina para os Estados Unidos isentos. Zero imposto. Sim. E o Lula quer brigar, gente. E o Lula quer discutir, quer peitar os Estados Unidos. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aí tem Alckmin à frente. Agora, a questão toda desculpe, mas produtores brasileiros, agronegócio, industriais, exportadores, unam-se e voltem-se contra aqueles que estão nos deixando nesta situação. Principalmente dois, fora Lula e fora Moraes. Não tem, o Congresso não age, pelo amor de Deus, quem é que tem dinheiro no Brasil? Quem é que detém o capital? Né? Mercado financeiro, banqueiros estão ganhando dinheiro com Lula. Qualquer hora vocês vão perder, então melhor agir agora. Fora, não dá mais, gente. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.